A gente entra na internet, a gente está na internet. O que que é internet? Isso uma coisa que eu estou pensando nos últimos tempos. Eu estava conversando com meu amigo Pedro, que é o único fã incentivador desses vídeos, e a gente fica sempre discutindo assim sobre um assunto que está muito na moda, que é a deterioração, né, da vida online, como colocar assim. E achei até interessante pensar nessa palavra agora, deterioração, porque eu venho pensando em como traduzir o termo enshittification, né, que é a palavra que está se tornando cada vez mais popular, criada por esse autor Cory Doctorow, que fala sobre como as coisas na internet, as plataformas, os sites vão se tornando cada vez piores com o tempo. Primeiro eles te atraem com serviços bons, serviços gratuitos, e aí as pessoas vão começando a ir para essas redes, para esses sites, se cadastrar, se inscrever, e você fica preso lá de alguma forma, porque você não tem como, na maioria das vezes, como simplesmente pegar os seus dados, pegar suas fotos, pegar seus textos, pegar seus seguidores e ir para outro lugar, né? Se transferir para outra rede, é impossível. Então, algumas pessoas que passaram anos construindo, não sei como traduzir isso, um following, construindo acumulando uma quantidade de seguidores em sites como o Twitter, ficam com muito receio de sair desse lugar, né? Sair desse ambiente, uma vez que ele vai começando a ficar muito degradado, muito deteriorado, já antes do Elon Musk, antes de virar X. E hoje em dia, cada vez mais, agora tem várias situações em relação a AI e falta de moderação, coisas terríveis. Mas tem muitas pessoas que têm milhares de seguidores, centenas de milhares de seguidores nessa plataforma e vão ignorando essas mudanças e continuam lá e não sabem muito bem o que fazer, porque elas não podem simplesmente perder toda a relevância, porque algumas pessoas realmente ganham dinheiro com isso, algumas pessoas dependem dessa divulgação, dessa relevância que as redes trazem, né? Que os números das redes trazem a entrega dessas redes sociais, principalmente depois da era da viralização e dos algoritmos. Mas não era exatamente isso que eu ia falar. Eu estava pensando um pouco em como abstrair um pouco a ideia de que essas redes são a internet, que é uma coisa que eu acho que é um pouco geracional, né, de quem já cresceu com elas, né, que não consegue muito perceber qual é a diferença da internet para isso, e mesmo assim perceber que mesmo grande parte do nosso uso de internet hoje seja em alguma dessas redes, isso não significa que a internet seja isso. E indo além, eu acho que é importante a gente fazer essa abstração, né, de entender como que a internet começou, em que momento ela foi se tornando o que ela se tornou, o que ela vem se tornando, justamente para a gente conseguir imaginar quais são as possibilidades, porque eu acho que a gente está vivendo num momento de falta de imaginação, falta de capacidade de pensar em alternativas, apesar de existirem, sim, né, experimentos e projetos e alternativas para o que a gente está vivendo, mas eu acho que em grande parte, quem não viveu uma vida pré-internet confunde muito e compra muito a ideia de que primeiro o Facebook e depois o Instagram e Twitter e um pouco o YouTube, etc, 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 e as outras todas, que isso é a internet, né? E esquecem que basicamente tudo que a gente faz hoje em termos de comunicação é internet. Que se você está falando no WhatsApp, você está na internet. Se você está no Substack, você está na internet. Se você está lendo uma notícia, você está na internet. Mas a maneira como essas redes foram agregando conteúdo pessoal, postagem de jornalista, piada, entretenimento, e isso tudo vai virando aquela massa que começou a ser chamada de conteúdo, né? Tudo vira conteúdo. É isso que causa essa confusão geral, e eu acho que esse é um dos componentes desse mal-estar, de você entrar num site, numa rede, num aplicativo, né? Como você quiser chamar, numa plataforma, né?
por exemplo, o Instagram, mas poderia ser algumas outras. E você vê uma foto de um amigo, depois você vê um story de um parente, depois você vê uma celebridade falando que terminou o namoro, depois você vê uma enchente, depois você vê alguma coisa do Oscar, depois você vê uma tragédia, uma denúncia. Depois é uma foto de gatinho. Depois é outra coisa de outro amigo. Depois alguém tá na praia. Depois. Todas essas coisas, como elas não têm lógica nenhuma, não têm coerência nenhuma, elas vão contribuindo para uma sensação de que você tá num mar, que nem eu tô hoje no fundo do mar, e que as ondas vão te levando e que você não pode fazer nada sobre isso. Que você simplesmente tá numa torrente de informação, né, de conteúdo, que vai sendo jogado na sua cara e que você só pode consumir essas coisas assim, que essa é a única maneira de você consumir essas coisas. E principalmente depois do advento do algoritmo, né, que é essa programação que vai te mostrando aquilo que te engaja mais. Você treina o próprio algoritmo para te viciar mais, né? Então eu acho que isso também contribui para a nossa sensação de impotência, de frustração, porque você sabe que quanto mais você usa essas redes, mais você vai ser usado, né? Mais você está trabalhando de graça, né? Seja postando, comentando, curtindo, seja simplesmente olhando, né? Você trabalha com o seu olho ali, né? Isso é uma das teorias, inclusive, se eu não me engano, Eugênio Butti, vou ter que conferir isso depois, que é professor da USP, que fala muito sobre isso, como a gente está trabalhando com o nosso olho para essas empresas, né? Mas o que eu queria fazer um pouco hoje é falar um pouco sobre o que a internet já foi, para tentar pensar um pouco em como ela poderia ser, né? Então, assim, de uma maneira bem resumida, sem querer falar de coisas como Usenet, ARPANET, fórum de BBS, esse tipo de coisa, assim, praticamente pré-internet, web, né, que é o que a gente passou a chamar de internet a partir dos anos 90, no meio dos anos 90, digamos assim. Eu vou falar um pouco de uma maneira bastante resumida, assim, né, o que que era a internet que foi chamada de 1.0, o que que é a internet que a gente ainda vive de certa forma, que é a internet 2.0, que é a internet social, digamos assim, e os experimentos de internet 3.0, né, que começaram, mas que ainda não se sabe no que isso pode dar, o que que isso pode ser. A internet 1.0, ela era basicamente a internet estática. O que que isso quer dizer? Estática no sentido de que ficava tudo parado, de que você entrava num site, numa página, que a pessoa que criou aquela página, vamos supor que eu criei uma página sobre aquário. Quem entrar nessa página vai ver exatamente o que você colocou nessa página. Você vai programar numa linguagem chamada HTML e isso vai exibir o seu conteúdo, que pode ser texto, imagem, som e eventualmente depois veio o vídeo. Isso quer dizer que não importa quem vai acessar o seu site, eles vão ver sempre a mesma coisa. Quem escolheu o que vai ser visto é você. Você criou o site, você decide o que vai ser visto por quem abre o site. Parece meio óbvio, só que hoje em dia a gente sabe que as coisas mudaram muito, então não é tão óbvio assim. A internet era estática, ela era mais lenta, ela era mais parada comparada com o que a gente vê hoje. E o que que isso exigia? Isso exigia que quem fosse criar o conteúdo, quem fosse criar o site, as páginas, precisava ter um conhecimento técnico significativo, que a gente está falando de uma era pré-WordPress, pré-Blogger, muito antes de Wix, muito antes de Squarespace, muito antes de todas essas plataformas que, de certa forma, facilitam, né, democratizam de alguma maneira a criação de páginas e blogs, etc. Nessa época não existia nada disso. O máximo que você poderia fazer, que era o que eu fazia, né, quando eu tinha 12 anos, era baixar um programa, por exemplo, Microsoft Front Page, que fazia parte do pacote Office, né, que era basicamente como se fosse um Word
ou um PowerPoint, mas era mais parecido com o Word, que tudo que você colocava nessa página desse Word, digamos assim, você conseguia salvar, só que em vez de você salvar como documento, você salvava como HTML. E a partir do momento que você salvava isso como HTML, você conseguia pegar esse arquivo e enviar para um lugar que vai hospedar o seu site, que na época o mais popular era o GeoCities, né? Virou uma coisa meio icônica, cult. E pronto. Você conseguiu criar o seu site, você conseguiu deixar sua marca nessa internet primitiva, né? Era uma coisa que eu fazia quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente. Só que mesmo o front page e esse tipo de programa sendo mais acessível, né? Você não precisava programar para criar o seu site, mas exigia você ser um pouco nerd, né? Você ter algum tipo de conhecimento técnico que não era do cidadão comum, né? Do cidadão médio. Então, isso colocava uma barreira de entrada, né? Para além de todas as outras barreiras de entrada que existiam nessa época, de custo, de que a internet era muito lenta, de que a internet era discada, de que tudo era muito difícil, caía a internet. Eu me lembro que o meu primeiro provedor de internet, você pagava, né, e você podia usar 30 horas de internet por mês, senão você pagava mais caro, por hora. Então eram umas coisas inimagináveis, né? Esse é um dos motivos de hoje a gente achar que a internet hoje é tudo que a gente vive dentro da internet, que a internet é esse mar que a gente está dentro, né? Porque hoje em dia a gente não tem que se dar o trabalho de se conectar com a internet. A gente não tem essa fricção, né? Fricção é uma palavra muito importante, porque tudo que veio depois, nessas internet 2.0, nessas internet sociais, das internet das redes sociais, o grande pulo do gato foi que eles foram removendo a fricção, ou seja, foram removendo a dificuldade de você postar, de você criar um conteúdo, de você exibir alguma ideia, de você colocar alguma coisa no mundo. Tudo isso foi sendo facilitado com os smartphones, etc. Mas isso é outra história, isso é outra parte da história. Mas vamos focar um pouco nessa coisa da criação do conteúdo. Muita gente se sentia intimidada em criar um site, por exemplo, porque achava que não ia conseguir realmente. Era difícil, você tinha que pensar nessa parte da criação, depois você tinha que pensar na parte da hospedagem. Tudo tinha limitação de espaço. Ah, 10 mega grátis só. E era tudo que se não fosse assim, era tudo muito caro. Enfim, tudo isso começou a mudar um pouco. O que começou a direcionar, sair um pouco dessa internet estática, né, para já começar a ir em direção à internet social, à internet 2.0, foi a era dos blogs, que foi logo assim no final dos anos 90, no comecinho dos anos 2000, os primeiros anos desse século, que começou o Blogger, depois veio o WordPress e etc., que permitiram o quê? Que as pessoas sem tanto conhecimento técnico assim conseguissem criar esse site, que é o blog, postar ideias, textos longos, isso ter uma certa organização, né, cronológica, que facilita você ver o que foi postado primeiro, o que foi postado depois, qual é mais recente, etc. E, talvez mais significativo, mais importante, as caixas de comentários, que é isso que dá o primeiro salto em direção ao que foram as redes sociais. Porque, como eu tinha falado antes, os sites estáticos, eles podiam ter no máximo um livro de visitas embaixo, que a gente chamava guest book, que você colocava lá e você assinava. Você falava assim, meu nome é tal, e-mail tal, e você falava assim, visitei aqui, tchau, achei legal, blá, 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 blá. E às vezes nem aparecia direto. Às vezes a pessoa tinha que aprovar e tal, ou nem aparecia no site. A pessoa recebia isso como um e-mail também era isso, acabou a história. No blog não, no blog começa a virar, de certa forma, um padrão você ter uma caixa de comentário e aí na época você decidia ou não se o seu comentário é aceito automaticamente, né? Liberado automaticamente, ou se você teria que aprovar, se ele teria que ser pré-aprovado para ele aparecer. Mas isso já muda muita coisa, porque se você
pré-aprova os seus comentários de aparecerem no seu site, no seu blog, quando uma pessoa vai acessar ele, ali embaixo podem ter outras coisas que você não tem controle nenhum, que você não escolheu, que você... E aí, uma pessoa que entra de manhã pode ver, né, comentários diferentes do que a pessoa que vai entrar de tarde, do que vai entrar à noite. Então, nessa parte do seu site, existe uma coisa que passou a ser chamada de dinâmica, em oposto ao estático, né? A internet foi ficando mais dinâmica. Por quê? Porque passa a convidar o visitante, né, o usuário, a participar de certa forma, né? Interagir, né? Aí vão surgir os outros termos, né, que vieram depois. Engajar, por exemplo. Mas no começo era interagir, né? Comentar. E isso, para quem tinha um blog que você não sabia se ninguém lia, no máximo você sabia quantas pessoas tinham visitado, mas você não sabia quem era. E isso era muito legal, porque isso é o feedback, né? Você vai ver as opiniões das pessoas que estão lendo. Isso era o máximo. Não é à toa que as pessoas ficaram muito entusiasmadas e existiu toda uma blogosfera, uma era dos blogs, né? Porque isso era uma coisa muito, muito legal, isso era uma coisa muito, muito divertida. Só que o que foi ficando claro mais tarde, né? Eu acho que, obviamente, nessa época, nenhum Mark Zuckerberg, nenhum Elon Musk nem se fala, mas essas outras pessoas que criaram Orkut da vida e outras redes sociais mais primitivas, MySpace, eu acho que ninguém tinha pensado ainda nessa questão de facilitar postagem, tanto assim, né, como foi ficando claro depois, né, de diminuir a fricção, de diminuir a dificuldade, porque eu acho que nessa época não existia nem muito bem a noção de feed, né? O feed eu acho que é uma coisa que já veio com o Facebook de uma maneira muito diferente, né, de uma maneira lenta, cronológica e tal, mas que com certeza vem um pouco dessa ideia do blog, né? Porque o blog já era uma coisa que te mostrava um feed, de certa forma, das postagens, do que você postou. Só que era só de uma pessoa de cada vez, de um blog de cada vez. Não era um feed alternando, né? Todas as pessoas que você está conectado, que você segue. Enfim. Então, essa internet dos blogs, ela é de certa forma, eu não sei se ela é chamada assim, provavelmente não, mas ela é meio que uma internet 1.5, assim. Ela é um meio termo, ela já não é tão estática assim, né? Ela já é o primeiro passo para uma internet mais dinâmica. E a internet que veio depois, né, que a gente ainda está vivendo essa era, é a internet 2.0. O que que é a internet 2.0? É uma internet que tanto quem posta quanto quem tá vendo o que é postado vão participar, vão colaborar, digamos assim, no conteúdo que está sendo colocado ali na rede, na postagem, né? Tanto que muita gente nem termina de ver uma coisa que foi postada e já corre para as caixas de comentário porque quer ver aquela reação, quer ver aquele burburinho, quer ver aquele fuzuê. Por quê? Porque sabe que vai ter ali uma controvérsia, vai ter ali uma coisa engraçada, vai ter talvez um ponto interessante, difícil, né? Mas pode ser que tenha um ponto interessante, entendeu? Vai, vai ter uma contribuição ali, né? Que a gente sabe que hoje em dia vai tender para o ultraje, vai tender para o bait, para o rage bait, vai tender para te deixar completamente pistola, louco das ideias. Mas que no começo parecia ser uma ideia interessante. Por quê? Porque pega a questão de que era muito difícil você criar um site, era muito difícil você postar suas ideias, você postar o seu conteúdo e cria-se uma maneira, uma forma de você conseguir colocar primeiro texto com os blogs, depois texto e imagem com as primeiras redes sociais e hoje em dia a tendência é vídeo, 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 vídeo. Eu parei aqui, tô pensando um pouco, tô achando engraçado como era o vídeo nessa internet 1.0, né? Nessa internet antiga, né? Que mal carregava uma foto. Imagina um vídeo, né? As pessoas usavam uma coisa chamada Real Player, que era terrível, né?
Mostrava um vídeo assim desse tamanho, qualidade péssima, sempre travava, nunca dava para você assistir a coisa. Mas a gente via e achava o máximo, assim, era como se fosse, nossa, acabaram de inventar o rádio, acabaram de inventar a televisão. Era uma coisa assim, né? O YouTube realmente foi uma revolução muito grande, principalmente a coisa dele conseguir adaptar. Claro que teve a ver com as pessoas estarem começando a ter internet rápida, né? Broadband, cabo e essas coisas. Mas também foi muito revolucionário a questão deles conseguirem adaptar a qualidade do vídeo para sua conexão, né? Que na época era uma coisa que não existia. Então o vídeo ser fluido, praticamente não parar, essa foi a grande revolução do YouTube, né? Não é à toa que eles se tornaram o que eles se tornaram, porque antes o vídeo na internet era uma coisa muito, 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 muito sofrida. Mas eu viajei. Voltando para o ponto, porque agora já está começando a ficar muito longo e eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar. O meu ponto de hoje é o sucesso dessas redes sociais, o fato de elas terem se tornado esses gigantes que se confundem com a própria internet, que você acha que você está na internet, que tudo que é internet são essas redes, se deve ao fato de que eles foram removendo essa fricção, eles foram removendo essa necessidade técnica de você participar na internet. A cada ano que foi passando, e aí a revolução do iPhone, do smartphone, do mobile, expandiu isso de uma maneira que ninguém poderia imaginar, né, para basicamente assim, aspas, né, todas as pessoas, isso foi colocando a internet na mão de bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, de todo mundo. Não passa a ser mais uma coisa de nerd, não passa a ser mais uma coisa de jovem, não passa a ser uma coisa mais de pessoa que gosta de novidade, passa a ser uma coisa de todo mundo. Tiveram os primeiros usuários, os primeiros early adopters, né? Mas foram percebendo que quanto mais fácil eles tornassem não só você acessar esse conteúdo, porque isso seria óbvio, né? Você facilitar as pessoas a abrirem, a conseguirem ver, a conseguir ler, a conseguir assistir, era óbvio que mais gente ia usar. Mas principalmente facilitar você postar, facilitar você criar, facilitar você botar o seu texto, foto, vídeo, ideia, qualquer coisa na internet, né? Nas redes específicas dessa empresa. E aí que está um dos problemas. Por quê? O que que a gente troca, né? Qual o acordo com o diabo que a gente faz com essas empresas? É como se a gente abrisse mão de morar na nossa própria casa, que a gente construiu, que deu um trabalho danado, que a gente tem que ficar lá limpando e reformando e etc, mas que é do jeito que a gente quer. Eles falam assim: olha só, você pode morar aqui nesse nosso hotel que é de graça e a gente vai limpar pra você, só que você não pode mexer em nada. Você não pode decorar. Ele é desse tamanho aqui. Você só mora e você vai ter que ficar olhando para essas propagandas aqui. A gente facilitou a sua vida, você não vai ter que se coçar, mas você perde a sua autonomia, você perde a sua agência, digamos assim, né? É, e você não pode exatamente se mudar para um outro lugar sem que você tenha que começar do zero, sem que você tenha que fazer tudo de novo, né? Essa é a troca que a gente faz, né? E é por isso que a gente se sente preso a essas redes, né? E essa coisa do hotel me veio justamente porque se você for parar para pensar, antigamente os sites eles eram muito diversos. Você entrava num site, você entrava em outro, não tinha nada a ver um com o outro. O design, as cores, os GIFs, o... tudo era uma loucura. Muitas vezes era uma bagunça, né? Se você procurar imagens até não só do GeoCities, mas também do MySpace, era uma confusão. Você consegue entender porque isso também afastava muita gente, né? Você botar uma pessoa assim um pouco mais velha, uma pessoa assim que não está acostumada a ver essas coisas, ela ia olhar aquilo ali e falar assim: "Que? Tchau, não quero, não entendi nada, vou embora." Então, a padronização das redes, aquela coisa bem careta, assim, Facebook, exemplo de caretice, você não pode escolher nada. Você não pode escolher nem a cor do fundo, nada. Não pode escolher.
Eles vão escolher. É azul e branco. Acabou. Então, assim, a rede social, eles foram dizendo assim: olha, a gente vai tomar todas as decisões para você. Você só vai ter que pensar em postar, curtir e comentar. Seguir e pronto, né? Então eles foram tirando muito trabalho de tomar decisões, né? Facilitando a sua vida, mas a gente vai abrindo mão de muita coisa para poder aceitar essa facilidade, né? E aí quando essas empresas assim começam a tomar decisões bizarras, ser vendida para pessoas horrorosas e ir mudando o funcionamento, agora mudando o algoritmo, mudando quanto entrega, a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer absolutamente nada. A gente não tem como reclamar, essas empresas são privadas e é isso. E é isso. Não não pode reclamar para o governo, não pode reclamar para o Papa, não pode reclamar para ninguém. Se você entrou porque você quis, essas redes não são um direito humano, não são nada. São um lugar que a gente quer estar. Só que elas conseguiram ocupar um lugar na nossa vida de um destaque tão grande, um lugar tão profundo, que a gente passou a confundir a nossa própria vida, nossa própria existência, não só a confundir a internet com essas redes, mas confundir a nossa vida com exibir a nossa vida e assistir a vida dos outros. E aí a gente esquece que uma coisa não tem uma relação tão direta com a outra, né? E só para concluir, porque já tá ficando bem mais longo do que eu imaginava que seria. O que eu tô ouvindo, né? O que eu estou percebendo nas ruas e conversando com as pessoas e com os meus amigos e etc. É essa fusão da vida com a vida online, né? Com a vida nessas redes sociais, de algoritmo, de vídeo vertical, curto, etc. Isso tá aumentando numa velocidade tão intensa, apesar de quase todo mundo dizer que não aguenta mais, queria usar menos, não queria estar tão entregue a esses algoritmos, mas as pessoas não conseguem nem diminuir, muito menos parar de usar. E o que eu estou observando é que está tendo uma aceleração, na verdade, está tendo o oposto disso, que são as pessoas começando a assistir esses vídeos, esses Reels, esses TikTok, nos lugares mais inusitados. Outro dia eu estava dentro da piscina do meu prédio e as pessoas estavam dentro da piscina assistindo, né? Assim, umas com aquele negócio de plástico para botar o celular dentro, outras nem isso, assim, sem medo de ser feliz. Os telefones hoje em dia são bem à prova d'água, né? Mas vamos para dentro da piscina, ficar lá horas assistindo. Ou seja, saindo da casa delas, né? Para ir se refrescar, né? Nesse calor infernal que tá fazendo aqui, para fazer a mesma coisa que elas estavam fazendo dentro de casa. É como se você não conseguisse se desligar nem para tomar uma chuveirada, para se refrescar debaixo d'água. Não existe isso. Ou então, o meu amigo falando ontem que tava no Uber e o Uber dirigindo e assistindo um Reels, assim, enquanto dirigia, parava no sinal, continuava lá assistindo o Reels, porque é o que é a nova televisão, mas as pessoas não dirigiam assistindo televisão, as pessoas não precisavam assistir televisão dentro da piscina, não era não era uma coisa que acontecia. Então, assim, eu acho que tá intenso, as pessoas estão pirando, mas talvez vai ter que ter uma crise intensa antes de que as coisas comecem a mudar, né? Porque individualmente é difícil, mas a gente pode começar a escolher, né? Tipo, ai, vou mudar esse hábito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para conseguir me desligar um pouquinho, né? Perceber que eu tenho uma vida offline, perceber que eu não preciso o tempo todo estar ali, não preciso saber de tudo que acontece, não preciso estar conectado, não preciso estar mergulhado nesse mar, assim, o dia inteiro, o tempo inteiro. Mas como sociedade, como grupo, como coletivo, eu acho que a gente ainda está muito longe de uma mudança. As coisas estão acelerando, na verdade, no sentido de piorar. E a gente vai ter que observar isso
até algum tipo de colapso. Eu não sei o que exatamente vai ter que acontecer, né? Não queria terminar dessa maneira tão pessimista, mas o que eu acho que resume o que eu estava falando antes é que a gente tem que começar a pensar em como essas coisas foram construídas e como que elas foram se desenvolvendo, né, muito aos poucos, ao longo dos anos, né, ao longo dos últimos, vamos colocar assim, 30 anos, e perceber que nada disso é assim natural, nada disso é automático, nada disso assim, nossa, foi tomado completamente sem decisão de ninguém, eu só, né, é assim que as coisas são e pronto. Não, tudo isso foi sendo feito, estabelecido, desenvolvido por essas empresas, por caras que foram querendo aumentar o engajamento, o lucro e foram prendendo nossa atenção. E a internet não era isso. E ela não precisa ser isso. Ela pode ser outras coisas. Então, para tentar não terminar assim tão para baixo, eu acho que dois exemplos que podem ser melhores, né, de coisas que são completamente possíveis, e eu nem falei de Fediverso, eu ia falar de Fediverso, que é uma outra história também, né, mas eu posso fazer um outro vídeo para falar de internet 3.0 e de experimentos. Mas por enquanto, para terminar esse, eu acho que, por exemplo, o YouTube, se você não entra em toca de coelho, né? Se você não entra em rabbit hole, de ir vendo um vídeo após o outro, autoplay e passar o dia inteiro fazendo isso, mas se você sabe consumir coisas que são interessantes e boas para você de uma maneira moderada. E o Substack ou outros, né, blogs parecidos como Medium e tal, são maneiras de você usar a internet sem se sentir carregado nesse mar, né? De scroll, poucos segundos, não conseguir elaborar nada, não conseguir entender nada, misturar muito assunto, ficar cada vez mais pirado, de você assim, não, agora eu vou assistir um vídeo de 10 minutos. Ok. Agora eu vou ler um texto e vou passar 5 minutos lendo esse texto. Ok. Não, agora eu vou ver esse outro aqui de, sei lá, 1 hora. São coisas, né, muito mais focadas, muito mais intencionais, etc, etc. Então, vou parar por aqui. Acho que comecei a dar esse recado. Depois eu continuo numa próxima.